Náusea e vômito, duas das piores sensações que a gente sente nessa vida, né? Com toda certeza. E merece, né? Ficar com aquele enjoo o tempo inteiro, meu Deus do céu. Colocar tudo pra fora, vai me dar um troço aqui só de pensar, tá? Quais são as melhores medicações para isso? Qual é que você utiliza? Comenta aqui embaixo qual é que você costuma utilizar. Hum, e quais são as que eu realmente gosto de prescrever para meus pacientes e as que eu deixo de lado? Eu sinceramente digo, ó, isso aí não dá muito certo não é muito bom, tem todos esses efeitos colaterais aqui. Vou falar tudo para você. Esse vídeo tá cheio de informação, tá rico de informação, tá? E além de tudo isso, eu vou dizer quando você não deve utilizar uma medicação para parar o vômito. Sim, em situações que você simplesmente deve deixar a pessoa continuar vomitando. Pois é, vou explicar tudo isso depois de dizer para você. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Marcos Falcão, sou médico, criei o canal para transmitir a medicina de um jeito diferente, mais fácil. Peço para você se inscrever se você for novo, comentar aqui embaixo, tá? Comenta o remédio que você usa nessas situações, curtir e compartilhar o vídeo. Beleza? Dito isso, vamos lá. Lembra que eu disse, né? Tem algumas situações, né, das quais nós não devemos bloquear o mecanismo do vômito ou simplesmente parar a náusea, que por conseguinte faz você vomitar. Por quê, Marcos? Não é uma coisa boa, né? A gente odeia essa sensação. Pois é. Lembre-se que também a diarreia é assim. É uma sensação ruim e você fica eliminando o tempo inteiro, indo de instante em instante no banheiro. A gente não mais, antigamente se fazia isso, mas a gente não mais prescreve um remédio que literalmente trava o intestino. O famoso Imosec, quem nunca usou, né? Simplesmente a gente deixa o paciente ter a diarreia, tá? E por que também fazemos isso em algumas situações na questão do vômito? Porque, meus amigos, nós temos no vômito um mecanismo do corpo de defesa, de cura. Sim, nos períodos de intoxicação alimentar, principalmente. Exemplo, Marcos, fale para mim. Você vai comer em algum restaurante e pouco tempo depois você começa a passar mal. Começa a ter náusea e vai vomitar. Esse cenário daqui é muito diferente de um cenário onde você está um monte de secreção, espirrando, garganta doendo, corpo dolorido. Isso daqui provavelmente deve ser causado por um vírus, tá? Isso daqui é uma intoxicação alimentar. Hã? Existem outras situações também, tem questões das mulheres grávidas, tá? De pessoas que estão com enxaqueca, que sofrem de enxaqueca, assim, eles acabam vomitando, tá? Pacientes que estão fazendo quimioterapia. E do lado de cá, eu estou falando de intoxicação alimentar. Acabou de comer uma coisa, sentiu que não bateu bem, começa a vomitar. Nessa situação daqui, eu não utilizo essas medicações, porque faz parte do processo de cura. Aí você diz assim, não, mas eu só como em lugares tranquilos, lugares que cozinham os alimentos, né, que fritam, enfim, passa por um processo ali, então tá tudo certo. Tá errado. Você pode muito bem comer num lugar chique que você nunca visitou, a cozinha, tá? A comida chega para você quente, fervendo. Você fala, isso aí, tá tudo seguro, vou me alimentar, vou comer. Mas simplesmente, meus amigos, a bactéria que é responsável pelas intoxicações alimentares, a principal, se chama de Staphylococcus aureus. Isso eu lembro da aula do quarto período de microbiologia, tá? Staphylococcus aureus. O que acontece? Essa bactériazinha, ela, né, morre durante o processo de cozinhar, de fritar os alimentos. O problema é que essa mesma bactéria está cheia de toxina nela. E quando você cozinha ou frita os alimentos, ela pode morrer. Mas a toxina que está nela ainda continua. Então você bota para dentro um monte dessas toxinas. Pois é, nesses casos não é legal utilizar os remédios. Beleza? Agora eu vou falar sobre as medicações em que a gente pode utilizar nesses outros casos aqui.
Tudo bem? Vamos lá, eu separei aqui as principais, tá? Ó, e eu anotei aqui porque, sinceramente, né, eu não faço roteiro, sinceramente, né? Eu peguei, sabe, eu utilizei o chat GPT para ele criar um roteiro para mim, tá? Maravilhoso o roteiro, mas não segui não. Eu falo tudo que vem na cabeça, faço um esqueminha daqui. Basicamente, só coloquei aqui a ordem das medicações que eu vou falar, não tem problema nenhum não. Eu disse que vou começar com as medicações que são os procinéticos. Eita, como assim? Que nome difícil. Esse cara disse que a gente ia entender a medicina de forma diferente, já está falando um monte de coisa aqui difícil. Calma, olha o nome. Procinético. Cinético. Lembra o quê? Movimento. Pró lembra o quê? Mais. Né? Algo que está estimulando. Pronto. Os procinéticos são medicações que estimulam o nosso trato gastrointestinal a se esvaziar. Exemplo delas. O famoso Digesan. Já usou o Digesan? Não? Bom, bromoprida é o nome científico dele, tá? Mas o nome comercial principal é o Digesan. Bromoprida, tá? Outro muito conhecido, tá? É o famoso Plasil, né? O Plasil é a metoclopramida. É um nome científico chato, né? Mas é o famoso Plasil, tá? Esses dois remédios tem a função de esvaziar logo o estômago e dar uma sensação ali de parar a náusea, tá? Não coloquei o mecanismo do vômito, mas ajudam muitas vezes a pessoa que está cheia, que comeu muito, são úteis nesses casos. E são bastante úteis em casos, por exemplo, de refluxo gastroesofágico. Mas não são as minhas preferidas para alguém que está vomitando, até porque é bem provável que quando você tomar ela, depois você vomite, você jogue para fora, né? Você está lá tratando de uma doença e vomitando. Tudo que você toma por via oral, você vai jogar para fora, vai terminar tendo que ir para o hospital. Percebeu como é chata essa situação? Hã? Pois é. Além disso, o problema dessas medicações, dos procinéticos, é que eles, infelizmente, a gente tem a metoclopramida, tá? Como o principal, né? O mais usado desses daí, que causa esse efeito colateral, que eu não vou usar o termo técnico não, tá? Mas basicamente eles causam um parkinsonismo medicamentoso. Pois é, eles causam, eu vou repetir, um parkinsonismo medicamentoso, tá? Os mesmos sintomas de alguém que sofre de mal de Parkinson. Acredite se quiser. Então, eu não gosto particularmente dessas medicações para bloquear vômito. A bromoprida, em específico, é bem interessante para quem tem refluxo ou simplesmente está de barriga cheia porque comeu muito. Mas para alguém que está vomitando, não gosto. Vamos para o próximo famoso. O famoso Dramin. Você vê que eu uso logo o nome comercial, Dramin. O nome correto é dimenidrinato. Ele é um antihistamínico. A classe dele é essa. E esse cara é usado para muita coisa. Já fiz um vídeo exclusivo só para ele. Ele é usado para tontura, ele é usado para insônia, ele é usado para enjoo, ele é usado até para dormir, para tudo, né? E acredite se quiser, tá? A classe dos antihistamínicos ela é simplesmente a principal para tratar alergias, principalmente as que estão relacionadas à coceira. Ou seja, esse remédio é um coringa, dá para usar para tudo. É justamente por isso que eu não gosto dele. Você quer um efeito, que é não querer, não querer não, é simplesmente não vomitar, né? Tirar aquela sensação de náusea. Mas de brinde, tirando a sensação de náusea, você ganha um baita de um sono e olha só, tem pessoas que são muito sensíveis a esse tipo de medicação. Eu sou um desses casos, tá? Se eu tomo um Dramin, eu durmo 2 dias seguidos, tá? Então você pode rebaixar o nível de consciência do paciente. Rebaixar o nível de consciência. A pessoa dormir e de repente ela pode vomitar e broncoaspirar. Eu não gosto de Dramin, particularmente falando. Tem pessoas que se dão bem. Se você se dá bem, né? Enfim. Mas é como eu disse, médico, vai para o médico sempre. Tenho que sempre ressaltar aqui, tudo bem? Outra substância da qual a gente pode falar, e essa em específico é a que eu passo para os meus pacientes. Eu acredito que seja a melhor, é o carro-chefe. Tanto é que ela é utilizada para pacientes que estão hospitalizados e ela é usada para pacientes que estão em quimioterapia, tá? Por quê? Porque ela realmente
é a melhor, é a mais completa. Ela age diretamente, tá? Bloqueando o mecanismo do vômito. É a famosa, olha só, eu vou sílaba por sílaba, tá? Que o nome é muito feio, é muito grande e difícil de pronunciar, ó. Ondanzetrona. Ondanzetrona. Que nome horrível, mas você já deve ter ouvido falar no Vonal, não foi? Já ouviu falar no Vonal? E talvez você tenha ouvido falar do Nauzedron. Ouviu falar nesse daí? Pronto. Exato, são os nomes comerciais principais da tal da ondansetrona. Eita, nome difícil. Pois é, essa medicação em específico, ela faz com que seja bloqueado o gatilho tem um nervo da gente, tá chamado de nervo vago. Ele é o responsável pelo mecanismo do vômito, tá? A gente pode gatilhar isso daí enfiando o dedo na goela, sabe? Para induzir ao vômito. Então, simplesmente ela vai lá e bloqueia esse mecanismo. Por isso, ela é, vamos assim dizer, o carro, o ouro, padrão ouro, tá? Para alguém que está vomitando em algumas dessas situações. Aqui, me permita aqui fazer um adendo para a questão das mulheres, né, grávidas, que obviamente a gente precisa colocar em outro patamar, né? Sinceramente, aqui, evidentemente, procure sempre o seu obstetra, né? E ele vai dizer qual é a melhor para você usar, definitivamente, tá? Vamos lá, pessoal. E aí, o que é que acontece? Se o Vonal, se o Nauzedron, né, é com aquele nome gigante que eu falei, é o melhor porque bloqueia, então vou usá-lo, né? Olha, é interessante porque você simplesmente pode comprar ele sublingual. Estou fazendo propaganda para remédio não, tá? Pelo amor de Deus. Mas você coloca ele embaixo da língua. E quando você coloca embaixo da língua, ele vai direto para a corrente sanguínea. Indo direto para a corrente sanguínea, sabe o que acontece? Ele não passa pelo estômago. E aí você não vomita. Dessa forma, ele vai agir lá, né, nesse nervo vago, nessas regiões que são responsáveis pelo gatilho do vômito, e bloqueia. Ou, e aí você pode tomar os outros remédios e não vomitar, tá? Mas lembrando, não se automedique. Estou aqui explicando, estou aqui falando, tá? Basicamente, meus amigos, é isso. As vantagens de um, particularmente a primeira classe que eu falei, os procinéticos, são os melhores para a questão de refluxo, ou se a pessoa está cheia, está comeu churrascão, feijoada, está muito, muito cheio, estou nauseado por causa disso. Acredito que elas são fantásticas para isso, tá? Os procinéticos. Particularmente a bromoprida, que não causa esses sintomas, né, de parkinsonismo medicamentoso, beleza? Acho muito interessante a bromoprida barra digesan, tá? Dramin, não gosto, a não ser que você tem gente que adora Dramin. Você se dá bem com ela? Ok, tá? E, particularmente, padrão ouro, dos quais as pessoas que, né, a gente sabe que estão em situação mais difícil, como os pacientes oncológicos, pacientes em quimioterapia, eles utilizam a ondansetrona. Eita, nome difícil. O famoso Vonal e o famoso Nauzedron. Tudo bem? Esses são os principais remédios para a questão da náusea e do vômito. Tomara que vocês tenham aprendido bastante, trouxe, né, falando aqui como você realmente sabe se é uma intoxicação. Você acabou de comer o negócio e está vomitando, é intoxicação, tá? Como que você saiba que mesmo que esteja cozido ou frito, né, o alimento pode estar lá a toxina e você... pois é, tem uma intoxicação, como o próprio nome diz, tá bom? E você não deve se medicar nesses casos. Tá tudo bem? Olha, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Acho que esse vídeo tá cheio de informação, como eu falei. Manda para os outros, tá? Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.